Fala galera, beleza? A casa caiu nos bastidores de Brasília. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele acabou abrindo uma guerra declarada contra o Palácio do Planalto e ele simplesmente paralisou completamente as maiores promessas do governo Lula para o povo brasileiro. Em uma jogada puramente política e orçamentária, o Alcolumbre congelou na Comissão de Constituição e Justiça o andamento de projetos cruciais como a PEC da Segurança Pública e a PEC que propõe o fim da escala 6x1. E o clima azedou tanto nessa segunda-feira que os interlocutores do presidente Lula já admitiram publicamente que o diálogo com a presidência do Senado está totalmente rompido. O governo cansou de tentar negociar nos bastidores e acabou decidindo partir para o ataque, com o plano de expor o Alcolumbre diretamente para a população nas redes sociais e nos palanques. Mas por que o presidente do Senado decidiu peitar o governo desta forma justamente hoje? Já deixa o like e se inscreva no canal. Agora, para a gente entender o porquê do Alcolumbre tá travando o país desse jeito, nós precisamos olhar para o bolso do Congresso Nacional. O grande motivo por trás desse boicote é o controle absoluto sobre o dinheiro das emendas parlamentares e também dos recursos federais. O presidente do Senado e também o consórcio de deputados do Centrão, eles querem forçar o governo federal a simplesmente liberar bilhões de reais em verbas sem os critérios de transparência que são rígidos que o executivo vem exigindo. Basicamente, as matérias de hoje que você vai encontrar na internet vão confirmar que a cúpula do legislativo está sequestrando as leis de interesse do povo brasileiro para usar como moeda de troca. O Alcolumbre sabe que o governo precisa dessas propostas aprovadas para mostrar serviço e usa essa cadeira de presidente do Senado como um escudo para chantagear o Palácio do Planalto. É o interesse privado e fisiológico de uma ala do Congresso se colocando acima, é claro, da soberania e das necessidades urgentes da nossa nação. Agora, uma das maiores covardias desse travamento que acabou explodindo hoje é o congelamento da PEC da escala 6x1, que é uma proposta que acaba mexendo diretamente com a dignidade e com a saúde de milhões de trabalhadores brasileiros. O governo federal vinha costurando o apoio para avançar com o fim dessa jornada de trabalho abusiva, mas o Alcolumbre simplesmente colocou o projeto na gaveta sob a desculpa de que precisa de mais estudos técnicos e até mesmo de relatórios de impacto econômico. O que os artigos de hoje escaparam é que essa é uma manobra manjada para empurrar a discussão com a barriga e esvaziar a força da pauta antes que ela chegue ao plenário. É um desrespeito revoltante com a classe trabalhadora que continua sofrendo com rotinas exaustivas enquanto o presidente do Senado senta em cima do projeto para agradar lobbies financeiros e desgastar, é claro, o governo politicamente. Mas esse não é o único projeto vital que foi boicotado hoje. Se não bastasse travar os direitos dos trabalhadores, o boicote de Alcolumbre acabou atingindo em cheio o combate ao crime organizado no Brasil ao congelar a PEC da Segurança Pública. Essa proposta é uma das principais vitrines do governo para unificar o sistema de inteligência das polícias, fortalecer, é claro, a fronteira e também dar mais soberania aos estados contra as facções que estão aterrorizando as famílias brasileiras. Hoje, o Palácio do Planalto entrou em estado de alerta porque a paralisia dessa pauta no Senado deixa as forças policiais sem os instrumentos jurídicos que são necessários para agir com mais eficácia de forma integrada. O presidente do Senado está colocando a segurança de toda a população em risco apenas para demarcar o território político e também mostrar que o Planalto não manda na pauta do Congresso. É um ataque direto à soberania e à governabilidade, deixando o nosso país vulnerável, enquanto o Senado faz um joguinho político. Mas o Palácio do Planalto cansou de ser refém dessa sabotagem,
e tomou uma decisão drástica nas primeiras horas dessa segunda-feira. Interlocutores de peso do presidente Lula confirmaram que a relação política com Davi Alcolumbre está oficialmente rompida. O governo entendeu que não adianta mais tentar oferecer diálogo ou até mesmo tentar acordos republicanos com quem só quer barganhar o orçamento público. A estratégia da equipe de Lula agora mudou de figura. O governo ele vai expor publicamente o nome do Alcolumbre e também, é claro, dos parlamentares que estão ajudando a trancar a pauta nacional. E a ordem interna é deixar claro para o povo que se a criminalidade não for combatida com as novas ferramentas da PEC e se o trabalhador, é claro, continuar preso na escala 6 por 1, a culpa exclusiva é do comando do Senado que preferiu travar as vitrines do governo para tentar defender os interesses próprios. Qual é o preço real que você e a sua família vão pagar por causa desse boicote que aconteceu hoje? A consequência mais imediata é o atraso imperdoável em políticas públicas que trariam, é claro, alívio social e econômico. Quando o Congresso Nacional ele paralisa as ações do Executivo, o dinheiro que deveria ir para a segurança dos bairros, para a geração de empregos e até mesmo para a melhoria das condições de vida do trabalhador, acaba ficando congelado na burocracia de Brasília. Então, o cidadão comum ele vira refém de uma disputa onde o Congresso tenta se agigantar para mandar mais do que o presidente eleito pelo voto popular. Então, esse tipo de sabotagem acaba enfraquecendo as instituições do país e, é claro, vai gerar uma sensação de impunidade, já que as reformas necessárias para mudar a realidade do Brasil não saem do papel porque simplesmente um único senador decidiu fechar as portas da Comissão de Constituição e Justiça. E é claro que por trás desse movimento agressivo de hoje, existe também uma estratégia eleitoral muito clara por parte do Davi Alcolumbre. Ele quer inflar o seu poder político dentro do Congresso, sabe para quê? Para tentar garantir o controle das principais comissões e ditar o ritmo de todas as votações nos próximos anos. Ao peitar o presidente da República e travar as pautas de maior apelo popular, o Alcolumbre está tentando mandar um recado para a oposição, principalmente, e para o Centrão, de que ele é o verdadeiro operador do poder em Brasília e que ninguém, ó, digo ninguém, governa sem se ajoelhar para as exigências dele. Então é um jogo, pessoal, é um jogo de xadrez cínico, onde os peões usados no tabuleiro, inclusive, são os direitos do povo brasileiro. Então, ele usa o silêncio e o congelamento das PECs como uma forma de arma de destruição política contra o governo federal, tentando, é claro, minar a popularidade do Lula e esvaziar a força das pautas sociais antes do período eleitoral. Então, o que está em jogo nesse exato momento em Brasília não é apenas uma disputa técnica de projetos, mas sim a própria soberania do Poder Executivo, que foi democraticamente eleito para governar e aplicar o seu programa de governo. O avanço do fisiologismo e também do parlamentarismo branco no Brasil, liderado por figuras como Alcolumbre, tenta transformar o presidente da República em um mero homologador das vontades do Congresso. Defender o avanço da PEC 6 por 1 e também da PEC da Segurança Pública hoje significa defender que o Estado brasileiro tem a força para proteger o trabalhador e combater o crime organizado sem ficar de joelhos para a chantagem de parlamentares. O governo federal está correto em endurecer o discurso e romper as pontes, porque ceder a esse tipo de boicote seria abrir mão da soberania nacional e entregar o destino do país nas mãos do Centrão. Agora, o resumo de tudo que nós vimos agora é que a guerra política em Brasília atingiu seu ponto de não retorno e as próximas horas serão de extrema tensão. O governo Lula vai começar a usar sua estrutura de comunicação para colocar as digitais de Alcolumbre em cada projeto travado, jogando a pressão da opinião pública para cima do Senado. Resta saber se o presidente da casa vai aguentar o desgaste de ser visto pelo povo como o homem que acabou barrando o fim da escala 6 por 1 e o combate ao crime, ou se ele vai ser obrigado a recuar e também
destravar as pautas. Uma coisa é certa, o castelo de cartas do Congresso começou a balançar hoje, e se você apoia a soberania do Brasil e não concorda com esse boicote do Senado, deixe o seu like, se inscreva no canal para fortalecer a nossa voz e comente aqui embaixo o que você achou dessa atitude do Alcolumbre. Compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você não é membro do canal, se torne membro do canal, simplesmente para você apoiar o nosso canal, que a gente continue trabalhando e trazendo vídeos de qualidade para vocês, informações novas todos os dias. Não se esqueça e até o próximo vídeo.